Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesta aula. Hoje nós estamos entrando na nossa lição de número 15 do curso Panorama Bíblico. E vamos continuar falando sobre as consequências da queda do homem. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos primeiramente que em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus dá um alerta para o homem. De todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque se dela comeres, morrendo, morrerás. Lembra-se do original em hebraico. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem, né? Uma ordem. Então, vocês não podem comer da árvore do jardim. Aliás, desculpa, esqueci, em Gênesis 2,15, o alerta é com relação ao jardim, né? Vigiar o jardim. Então, aparentemente, depois a gente vai ver que não é nada aparente, realmente isso aconteceu, mas havia uma ameaça com relação ao jardim. Então, Deus pede ao homem para que cultive, né, o jardim, cuide da plantação, mas vigia, guarda o jardim também. Então, Deus deu o jardim para o homem cultivar e guardar. Agora, a ordem vem dessa maneira, como eu disse, né? De todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque quem que dela comeres, né, certamente morrerás, ou morrendo, morrerás. E em Gênesis 3, de 1 a 6, nós vimos a tentação e a queda do homem acontecendo ali, quando Satanás vem e induz Eva, então, a desobedecer a Deus, a obedecer esta ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 15, nós vamos ver a respeito das duas árvores do Jardim do Éden. 14 e 15. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Certo? Então aqui está o alerta do versículo 15 que eu falei lá. No verso 9, nós vamos fazer uma pergunta aqui para o versículo 9 desse texto. Quantas árvores tinham no meio do jardim? E quais eram? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que ambas as árvores estavam no meio do jardim. No meio do jardim. E cremos que deveriam estar bem próximas uma da outra. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia alguma proibição de comer da árvore da vida? Claro que não. A árvore da vida estava totalmente liberada para o homem comer. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa passagem mostra que a única proibição era de comer a árvore que alimentava o ego, que alimentava a alma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se aquele casal quisesse demonstrar a Deus sua vontade livremente exercida de permanecer naquele relacionamento que estavam tendo com Deus, se quisessem demonstrar sua confiança na palavra de Deus, que foi falada diretamente a Adão, como nós vimos aí no texto, se eles quisessem demonstrar a sua confiança no amor de Deus em todos os seus atributos, eles teriam que comer o fruto da árvore da vida. Então, eles teriam comido do fruto da árvore da vida
e nem mesmo tocariam na árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a questão que estava em pauta nessa relação de Deus com o homem. Então Deus estabeleceu uma prova, né? Era a prova que Deus havia determinado para que eles exercessem livremente a decisão de aceitarem ou não o que Deus havia estabelecido no seu coração para o homem. A árvore que alimenta o espírito traria a vida do espírito, a vida da qualidade da vida de Deus, que no grego é zoe, vida da qualidade de vida de Deus. Então eles receberiam esta vida da qualidade de Deus para a alma e para o corpo, e assim perpetuariam aquele estado em que se encontravam. E era isso que Deus queria. Esse era o plano, esse era o projeto de Deus para o ser humano. Em Apocalipse 22, de 1 a 5, a palavra de Deus diz: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a árvore da vida está na Nova Jerusalém. A árvore da vida foi retirada da terra. Ela está no meio da praça da Nova Jerusalém. Não está mais no Jardim do Éden. Ela está no meio da praça da Nova Jerusalém. E quando nós formos para lá, nós poderemos comer livremente do fruto dela como nosso alimento. Então a árvore da vida vai ser um alimento para aqueles que habitarão na Nova Jerusalém. Quais são as consequências da queda para o ser humano? Nós vimos na nossa aula passada o ataque de Satanás à raça humana. Ali, a raça humana era composta de um casal. Eles eram os cabeças da raça. No homem estava toda a semente da raça humana, e ele era o representante de toda a raça. Estava diante do homem uma decisão a ser tomada: comer da árvore da vida, que alimentava o seu espírito, ou de qualquer outra árvore que alimentasse o corpo, né, também, que não havia proibição de se comer os outros frutos. Então o homem poderia comer qualquer outro fruto de qualquer outra árvore e alimentar também o seu corpo. E a árvore da vida estaria ali para alimentar o seu espírito. Ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, havia uma decisão a ser tomada. O diabo não é bobo. Ele fez um apelo para a alma. E a alma cedeu. A alma desejou ter aquele fruto e usufruir daquele conhecimento. O homem escolheu o que a alma apontou. Ele tinha essa soberania nele. Ele tinha essa liberdade de escolher o que quisesse. Deus havia dado a sua palavra e Satanás veio e deu a sua. Não havia a mínima razão, não havia nenhuma base para o homem crer naquela serpente, para o homem crer em Satanás. Não havia absolutamente nenhuma base. Eles conheciam a Deus, conheciam o seu poder, conheciam o amor de Deus, conheciam a divindade de Deus. Eles conviveram com Deus naquele jardim que foi criado para eles, bem como conheciam a palavra de Deus registrada no capítulo 2, versículos 16 e 17 de Gênesis. A mulher trocou uma certeza por uma vaga possibilidade. Morrendo, morrerás, uma certeza, para que não morrais, uma possibilidade. E Satanás falou: Deus sabe, certamente você não vai morrer. Satanás mantém essa tática ainda hoje, meus queridos. Ainda hoje, Satanás continua enganando as pessoas com os mesmos argumentos.
Ele não muda nem a frase. A Bíblia é clara de que toda alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículos 4 e 20. É clara também a existência do inferno e de que todos que não se reconciliarem com Deus, através de Jesus Cristo, vão para lá. Então não se iluda, o inferno é real. Existe um inferno, sim, para onde vão as pessoas que não aceitarem o sacrifício de Cristo para a sua salvação eterna. Eles vão para lá. O próprio Jesus cita isso claramente nos evangelhos. E Satanás fala ainda hoje: certamente não morrerás, isto é, a morte eterna. Ir para o inferno, amados, é morte eterna, é perpetuar a morte com a qual nascemos. Em outras palavras, Satanás diz: Deus não é tão ruim assim, Deus é amor, inferno não existe, aqui se faz, aqui se paga. Já ouviu essa frase? Tenho certeza que já. Todos os caminhos levam a Deus, outra frase muito usada, né? Eu me lembro que meus pais me diziam, né? O importante é ter uma religião. Isso pode ser o espiritismo, catolicismo, protestante, o que você quiser. O importante é ter uma religião, porque todos os caminhos vão levar a Deus. Você não é tão ruim assim, como a Bíblia fala, mas a Bíblia diz claramente, em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, e estão destituídos da glória de Deus. Agora preste atenção, queridos. Satanás não muda nem a frase, né? Certamente não morrereis. Dá para você perceber a estratégia do inimigo? Ele não muda nem a frase, ele não tem criatividade. Agora, o que nos assusta é como tantas pessoas caem na conversa do inimigo. Quando o homem aceitou a palavra de Satanás, alguma coisa aconteceu. Quando que aquele casal pecou? Quando creram na palavra e tomaram uma decisão, ou quando morderam o fruto? É importante você entender isso. Porque muitas pessoas pensam que o pecado ele é a consumação de um ato. Mas aqui a gente percebe que eles pecaram no momento em que creram na palavra de Satanás. Ali o pecado já tinha entrado. O morder o fruto, o comer o fruto, foi a concretização do que estava dentro de seus corações. A obra concreta do que estava lá. Portanto, o pecado original foi a descrença na palavra de Deus. Quando o homem aceitou a palavra de Satanás, o pecado entrou na raça humana. E onde há o pecado, a vida de Deus não pode ficar. Naquele momento, o homem morreu. Lembre-se de que Deus falou: no dia em que comeres, morrendo, morrerás. O homem não caiu morto. Ele não morreu fisicamente. Mas a vida de Deus foi retirada do seu espírito. O espírito do homem não foi retirado dele. Estava lá, mas não tem mais a vida da qualidade de Deus, a vida Zoe. Morrendo, morrerás. O homem continuou andando, continuou com a bios, que é a vida do corpo, mas não tinha mais Zoe em seu espírito. E o homem, cortado da fonte de vida, que é somente Deus, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente, pois o corpo não iria aguentar viver sem a vida de Deus. Aí que entrou a morte física na raça humana. Deus não criou o homem para morrer. Médicos, cientistas já afirmaram que o corpo humano não foi criado para morrer, para ficar doente, mas, segundo os cientistas, as próprias atitudes humanas geram essa incapacidade do corpo de se regenerar e se curar. Mas, na verdade, nós entendemos que o que acontece com o corpo é o efeito do pecado. A morte física entrou na raça humana. Deus não criou o homem para morrer.
É como uma folha cortada de sua árvore, da seiva, da sua fonte de vida. Após ela ser cortada, ela continua igual, mas aos poucos ela vai modificando-se até virar pó. Esse é o processo também no homem. Ao pecar, o homem acolheu dentro de si a semente da morte, a semente do pecado. Esse é um princípio bíblico muito importante. Toda palavra é semente. Quando eles acolheram aquela palavra, aquela semente foi colhida no seu coração, foi plantada, semeada no seu coração. O que queria dar essa semente? Qual seria o fruto dessa semente? O pecado. E o resultado do pecado é a morte. Isaías 59:2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. O pecado faz separação para com Deus. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Tiago 1:14-15, cada um, porém, é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a cobiça gera o pecado, que gera a morte. É muito importante você se lembrar, meu querido aluno, que nós já estudamos que a morte não é extinção. A morte não é extinção, é separação. O pecado gera separação do pecador para com Deus. A bios, a psique ficaram, mas a zoe se foi. E quem não tem zoe é morto no espírito, pois Deus não pode estar onde há pecado. Então, Satanás foi homicida desde o princípio. João 8:44. Ele foi o responsável de oferecer a morte ao homem, de trazer a morte. Foi Satanás quem trouxe. Mas o homem foi totalmente responsável por acolher aquela semente. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a Bíblia diz que a mulher foi enganada, Adão não. Satanás enganou, porque ela o seguiu, colocando a sua alma na frente do espírito. Quando Eva usou a sua alma e cobiçou coisas como conhecimento, entendimento, já estava invertendo a cadeia proposta por Deus. Ela preferiu alimentar a sua alma e foi enganada. Mas o homem não foi enganado. Então, queridos, nós percebemos aqui, então, que a mulher foi enganada. Adão não foi. Ele assume a responsabilidade pela decisão que ambos tomaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado. Aqui também confirma que a morte entrou com o pecado. Deus havia dado a ordem ao homem. Ele, portanto, era responsável por cumprir essa ordem. Adão não abriu a boca para falar. Ele usou a sua emoção. A Bíblia não diz isso, mas a gente calcula que foi isso que aconteceu. Não há outra explicação. Adão amou mais a mulher do que a palavra de Deus. Ele caiu de olho aberto e muito certamente para não perder a sua mulher. Como ele era o representante da raça humana naquele instante, assim também a morte passou para toda a raça, pois todos pecaram. A semente do pecado frutificou e todos estavam na semente de Adão. Deus falou:
não coma, que você morre. E o diabo falou, coma, que você vive. E eles comeram, demonstraram claramente, de maneira concreta, em quem eles criam. Ok? Eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar com esse assunto no nosso próximo vídeo, na próxima aula que vamos ter, ok? Ainda falando sobre a queda. Mas eu quero terminar só colocando aqui mais um versículo, Romanos 6,16. Não sabeis que aquele a quem vos apresenteis como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O texto aqui nos diz claramente que nós somos servos de quem obedecemos. Então, para concluir a nossa aula de hoje, nós vemos aí um princípio, uma lei espiritual. Naquele momento, o homem se submeteu a Satanás e, por conseguinte, o planeta também passou para as mãos de Satanás, para o adversário de Deus e dos homens. Quando Satanás veio tentar Jesus Cristo, ele disse, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas 4,6. A autoridade e a glória dos reinos que me foi entregue. Portanto, o homem passou a ser escravo do pecado, escravo de Satanás e perdeu a soberania na terra. Então, eu vou parar por aqui porque na próxima aula eu quero falar sobre a tática de Satanás. Mas você viu que as consequências da queda são terríveis. O homem perdeu a vida de Deus. O homem perdeu a sua posição de soberano na terra, né? Agora Satanás age através do homem. Satanás usurpou essa posição que pertencia ao homem. E a situação é muito séria. Mas o Senhor é bom. E Jesus veio para reverter essa história e colocar o homem de novo nessa posição de não apenas filho de Deus por criação, mas filho de Deus também por redenção. Então nós vamos dar um time para voltar na nossa próxima aula para tratar da tática de Satanás. Bem-vindo de volta. Como eu posso ajudar? E então nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Eu quero encorajar você que gostou da aula, que está aproveitando bem o curso Panorama Bíblico, para você curtir o nosso vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e se ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e nos ajude a crescer no YouTube e expandir esse ensinamento para o maior número de pessoas que nós pudermos. Amém? Eu quero abençoar você agora. Eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família, abençoo o seu ministério, abençoo todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer para você, meu querido aluno da Escola Bíblica, que Deus tem um plano para você. Que Deus o guarde, que Deus o proteja e que você continue estudando seriamente a palavra de Deus, aprendendo a caminhar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade daquele que nos criou para que nós, em Cristo Jesus, possamos reinar com Ele por toda a eternidade. Fique na paz, até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o nosso curso Panorama Bíblico.